Então, dando início ao estudo de funções, vamos começar com par ordenado. Só lembrando que par ordenado é um conceito primitivo, tá? A gente aceita, percebe, sem precisar estar justificando o que é isso. Dados os objetos A e B, podemos formar um novo objeto. E esse novo objeto formado por A como primeiro elemento e B como segundo elemento vai se chamar par ordenado, ou seja, o par ordenado nada mais é que a junção de dois outros objetos no mesmo objeto, tá? Normalmente a gente representa com parênteses. Esse primeiro elemento a gente vai chamar de primeira coordenada também, e o segundo elemento a gente chama de segunda coordenada. Lá na frente a gente vai ver que isso aqui é a abscissa e isso aqui é a ordenada, tá? Uma observação, né, importante é que o par ordenado 1, 3, por exemplo, ele é diferente do par ordenado 3, 1. Ou seja, a ordem aqui ela é importante. Vamos trabalhar a ideia também da igualdade de pares ordenados. Ou seja, um par ordenado de coordenadas A e B, ele é igual a um outro par ordenado de coordenadas C e D. C e somente C, o A foi igual ao C, tá? E o B foi igual ao D. E aí eles são iguais. Exemplo, o par ordenado 1 e 2 só pode ser igual ao par ordenado 1 e 2. Se eu tenho um par ordenado de coordenadas x e y, ele vai ser idêntico ao par ordenado de coordenadas menos 3 e 2, se e somente se o x for igual ao menos 3 e o y for igual ao 2. Vamos tratar agora do produto cartesiano. Vamos imaginar dois conjuntos, A e B. O A tem 3 elementos e o B tem apenas 2 elementos. Vamos escrever esses conjuntos em diagramas de Euler-Venn. Então aqui nós temos os 3 elementos e 2 elementos. Nós podemos então relacionar o 1 com o 3 e o 1 com o 5. Toda vez que a gente relaciona valores de um conjunto com outro conjunto, nós criamos pares ordenados. 1 e 3 é um par ordenado e 1 e 5 é um outro par ordenado. 2 e 3 é um outro par ordenado e 2 e 5 é um outro par ordenado. Então nós temos aqui 2 e 3 e 2 e 5. E por último nós temos 3 e 3 e 3 e 5. Então nós formamos aqui todos os pares ordenados possíveis de A em B, tá? E aqui 3 em 5. Esse conjunto que a gente forma aqui, ele vai se chamar produto cartesiano de A em B, tá? E o produto cartesiano nada mais é do que o conjunto de todos os pares ordenados que nós conseguimos formar usando o conjunto A e o conjunto B, tá? Agora, uma coisa que a gente tem que estar atento. Quantos elementos tem o conjunto A? Nós temos 3 elementos. Quantos elementos tem o conjunto B? Tem 2 elementos. Quantos elementos tem o produto cartesiano? O produto cartesiano tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Observem que o produto desses dois números dá justamente 6. Então, o número de elementos de um produto cartesiano é igual ao número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto B. E um produto cartesiano, de forma geral, a gente escreve ele assim. Ele é o conjunto dos pares ordenados x e y, de tal maneira que esse x ele pertence ao primeiro conjunto, que é o conjunto A, e o y ele pertence ao conjunto B. Então a definição de produto cartesiano é o conjunto dos pares ordenados, onde o primeiro elemento pertence ao primeiro conjunto e o segundo elemento pertence ao segundo conjunto. Então, antes de iniciar nosso estudo de funções, vamos relembrar o que é uma relação. Sejam os conjuntos A e B, uma relação R de A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano A vezes B. A gente viu o que é um produto cartesiano. Então, um subconjunto desse produto cartesiano é uma relação de A em B. Um exemplo, se A é um conjunto com 3 elementos e B é um conjunto com 2 elementos,
podemos ter como relações as seguintes ideias, algumas delas. Por exemplo, a gente pode ter aqui o 1 ligado com 4, podemos ter o 2 ligado com 5, e isso ser uma relação. Uma outra relação, o 1 com 5, o 3 com 4. Uma outra relação, 1 com 4, 2 com 5 e 3 com 4. Uma outra relação, o conjunto vazio. Agora, observe o seguinte, que o número de elementos de A vezes B, que é o produto cartesiano, é o produto do número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Como A tem 3 elementos e B tem 2, então nós temos 6 elementos dentro desse conjunto, porque, querendo ou não, A vezes B é um conjunto, e esse conjunto então tem 6 elementos, que são os 6 pares ordenados que nós conseguimos montar a partir de A, atirando flechas em B. Agora vamos lá. O número de partes de A vezes B, ou seja, o número de subconjuntos que eu consigo tirar do produto cartesiano A vezes B. Bom, a gente lembra que o número de subconjuntos é dado por 2 elevado ao número de elementos do conjunto 6. Então, pessoal, nós conseguimos montar aqui 64 relações. Então, o número de relações que nós conseguimos montar com esses 2 conjuntos aqui é igual a 64 relações. Então, observe que bastante relação, né? A partir de um conjunto com tão poucos elementos. Vamos perceber agora o que é o domínio e a imagem de uma relação. Eu tenho aqui 2 conjuntos, A e B, e uma relação entre eles. Vamos unir o 1 com alguns elementos do outro lado e o 3 com alguns elementos do outro lado. Por exemplo, o 1, vamos lançar uma flecha aqui para o 5, e o 1 lançar uma flecha aqui para 7. O 3, vamos lançar uma flecha aqui para 6. E o 3, vamos lançar uma flecha aqui para 5. Então, vamos lá. O que é o domínio? O domínio a gente tira do conjunto A ou do conjunto que lança as flechas, e a gente vai tirar os elementos que lançaram flechas, tá? Os elementos que não lançam flechas, eles não fazem parte do domínio. Então, no caso aqui, a gente tem o 1 e o 3 como elementos do nosso domínio, tá? 1 e 3. Agora, a imagem são os elementos do conjunto B, do outro conjunto, aquele que recebe as flechas, e são aqueles elementos que receberam flechas. Então, eu tenho aqui o 5, 6 e o 7. Vamos a um outro exemplo. O número 1, ele lança uma flecha para o 4, o número 1 ele lança uma flecha para o 5, e o número 1 lança uma flecha aqui no 7. Qual é o domínio dessa relação de A em B? O domínio ele é constituído dos elementos do conjunto A que lançaram flechas, no caso aqui somente o 1. E o conjunto imagem ele é constituído dos elementos do conjunto B que receberam flechas, no caso aqui o 4, o 5 e o 7. Então sempre, pessoal, o domínio vai conter os elementos que lançam flechas, tá? E a imagem são os elementos do outro conjunto que recebem flechas. Vamos definir agora o que é uma função. Uma observação antes da gente começar, tá? Praticamente toda a matemática tem raízes nas funções, então é um assunto muito importante dentro do estudo da matemática, tá? Observação 2. Função, ela é um tipo especial de relação. A gente viu que é uma relação e a função é um tipo especial. Mas como é que a gente percebe isso? Vamos a um exemplo. Sejam A um conjunto de 3 elementos e B um conjunto aqui de 6 elementos, tá? E vamos montar essas duas relações. A relação 1, aonde os pares ordenados eles são constituídos a partir dessa lei, onde o y, que é o segundo conjunto, é igual aos elementos do primeiro conjunto menos 1, e a relação 2, que também é o conjunto dos pares ordenados, formados a partir dessa lei, onde o y é o elemento do segundo conjunto e o x é o elemento do primeiro conjunto. Então, vamos lá. R1 aqui, vamos trabalhar a ideia, então, do y é igual a x menos 1 aqui, ó. Y é igual a x menos 1. Então vamos pegar 1, substituir no lugar do x, 1 menos 1 dá 0, então o y é 0. Então o 1 tem imagem
0. O 2 coloca no lugar do x, 2 menos 1 dá 1, então o 2 tem imagem 1. 3 coloca no lugar do x, 3 menos 1 dá 2, então o 3 tem imagem 2. Observem que o domínio dessa primeira relação, esse domínio é composto pelos elementos 1, 2 e 3, que são os elementos que lançaram flechas ali no conjunto B. E a imagem é composta pelos elementos 0, 1 e 2, que foram os elementos que receberam flecha. Agora vamos na relação 2. A relação 2, daqui para lá, a gente tem que pegar o y igual a x ao quadrado. Então vamos pegar o x1, elevar ao quadrado vai dar 1, então esse 1 aqui, está enxergando o 1 aqui. 2 ao quadrado vai dar 4, então esse 2 ele está vendo o 4. 3 ao quadrado dá 9, não tem 9 aqui, então o 3 não lança flecha. O domínio dessa segunda relação é dado pelos elementos 1 e 2, é o conjunto de elementos 1 e 2. E a imagem é o conjunto formado pelos elementos 1 e 4. Agora observem o seguinte, que nessa relação todos os elementos eles lançaram flechas e lançaram apenas uma flecha. E nessa segunda relação, os elementos, alguns lançaram flechas, mas um deles não lançou flecha. Uma função, ela se caracteriza pela primeira ideia, ou seja, a gente olha no conjunto A e verifica se todos os elementos eles lançaram flechas na direção do conjunto B. E cada elemento de A só pode lançar uma flecha. Então, uma relação é uma função de A em B quando todo elemento do conjunto A corresponde a um único elemento e só um elemento de B. Tá? Então, uma relação ela vai ser uma função quando todo o elemento de A ele lança uma e somente uma flecha na direção de B. Tá, pessoal? Então, a ideia de função está só no conjunto A. Tá? A gente não precisa olhar no conjunto B para definir uma função. A gente define a função no conjunto A. Então, vamos lá. A relação número 1, ela é composta pelos pares ordenados 1 e 0, 2 e 1 e 3 e 2. Observem que 1, 2 e 3, eles formam ali o início do par ordenado. Ó. Eles aparecem apenas uma vez e a quantidade de pares ordenados depende da quantidade de elementos, então, do conjunto A. Então, se eu tenho 3 elementos aqui, para ser uma função, eu vou ter 3 pares ordenados e todos os elementos do conjunto A vão aparecer iniciando esses pares ordenados apenas uma vez, tá? Então, somente quando cada x de A aparece como primeira coordenada em 1 e somente um par ordenado de R1, é que a gente vai ter, então, uma função de A em B. Ainda da função, vamos ver o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. Aqui nós temos um conjunto A, um conjunto B e uma função relacionando A com B. A gente percebe que os elementos de A, todos eles lançaram flechas e todos eles lançaram somente uma flecha. E a gente pode perceber que os elementos que receberam flechas são os elementos 0 e 1. Bom, o domínio ele é composto pelos elementos que lançam flechas e que lançaram flechas, tá? Então, no caso aqui, 1, 2 e 3, eles vão compor o domínio. O contradomínio ele é composto pelos elementos que estão no conjunto B, todos. Então, 0, 1, 2 e 3. E o conjunto imagem ele é formado pelos elementos do conjunto B que receberam flecha. No caso aqui, o 0 e 1. As notações que nós utilizamos nas funções são as seguintes. Eu tenho f, uma função de A lançando flechas em B. Esse conjunto aqui ele é conhecido então como domínio da função. E esse conjunto aqui ele é o contradomínio da função. Ou então a gente pode fazer a notação de função assim, né? A, uma função em B, tá? De novo aqui é o domínio dessa função e o B então é o contradomínio dessa função. Vamos perceber quando é que duas funções elas são iguais. As funções f de A em B e a função g de C e D
são iguais, ou seja, f é igual a g, se e somente se acontecer isso aqui, ó. O A foi igual ao C, ou seja, o domínio de uma foi igual ao domínio da outra. O B foi igual ao D, ou seja, o contradomínio de uma foi igual ao contradomínio da outra. E ainda, a imagem de f para qualquer x tem que ser igual à imagem de g para qualquer x que pertença ao conjunto A, que logicamente pertence ao conjunto C, que pertença ao conjunto A. Então, duas funções, elas serão iguais se os domínios forem iguais, os contradomínios forem iguais e qualquer valor que eu tome de A, jogue na função f e jogue na função g, as imagens são idênticas para qualquer valor de A. Um exemplo, nós temos aqui o conjunto A com 3 elementos e o conjunto B com 5 elementos e duas funções f e g. Percebam que as funções, a forma delas são bem diferentes, né? Agora veja bem, vemos que se a gente calcular o f de menos 1, o que é o f de menos 1? É pegar o menos 1 e jogar na função f. Se eu jogar menos 1 aqui vai dar 1. Observe que o f de menos 1 é igual ao g de menos 1. Vamos calcular o g de menos 1. Se eu colocar menos 1 aqui, vai dar 1, menos 4 vai dar menos 3. Colocar menos 1 aqui vai dar menos 1, menos 2 vai dar menos 3. E menos 3 dividido por menos 3 vai dar 1, que é o mesmo resultado que a gente encontrou aqui, ó. Menos 1 mais 2 dá 1. E 1 é igual a 1. Então, a imagem de menos 1 para f é igual à imagem de menos 1 para g. Verifiquem que f de 0, se eu colocar 0 aqui, vai dar 2. Se a gente colocar 0 na g, vai dar 0 aqui e 0 aqui. Vai ficar menos 4 por menos 2 também vai dar 2. Então, o f de 0 é igual ao g de 0. F de 1. Se a gente colocar 1 aqui, vai dar 3. Se a gente colocar 1 aqui, vai dar menos 4, mais 1, menos 3. 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, menos 3 dividido por menos 1 vai dar 3. 1 dá 3 aqui, e colocando 1 lá em cima também dá 3. Então, f de 1 é igual a g de 1. Então, todos os valores do conjunto A, quando a gente joga nas duas funções, a gente tem as mesmas imagens. Logo, a função f é igual à função g. Pessoal, uma coisa que tem que ficar bem clara é que uma função é igual a outra num determinado conjunto A. Tá? Não necessariamente em todo o domínio de uma das funções. Isso pode acontecer em todo o domínio, sim. Mas a gente tem que ficar bem atento que duas funções elas vão ser iguais naquele conjunto A dado. A gente tem que estar de olho no conjunto A, tá bom? Vamos entender agora o que é uma função crescente e uma função decrescente. Aqui a gente tem um gráfico de uma função crescente. A gente percebe o crescimento e o decrescimento de uma função observando o gráfico da esquerda para a direita, tá? Então veja bem, se a gente toma aqui um x1, um valor em x, e um valor x2 em x, a imagem desse x1 vai estar exatamente aqui, ó, imagem do x1, através da função f. E o x2, ele vai ter a imagem aqui, ó, f de x2. Observe o seguinte, uma função ela vai ser crescente em um determinado intervalo, porque muitas vezes a gente tem uma função que cresce e decresce, a parábola, por exemplo, ela cresce e decresce em alguns intervalos. Esse intervalo sendo um subconjunto do domínio da função, se e somente se a função vai ser crescente, para todo x1, x2, daquele intervalo i que a gente está tomando, tem-se o seguinte: se o x1 é menor do que o x2, olha, x1 ele é menor do que o x2, isso implica que se a função ela é crescente, a imagem do x1 está abaixo da imagem do x2, ou seja, a imagem do x1 é menor que a imagem do x2. Quando isso aqui acontece, então a gente tem uma função crescente. Para qualquer x1 e x2 de um determinado intervalo, a gente está analisando um determinado intervalo, tá? Não toda a função, mas um determinado intervalo. Por exemplo, uma função é decrescente quando? Quando a gente pega um x1, tá? E um x2, esse x1 menor do que o x2, tá?
E a gente analisa aqui, ó, aqui está a imagem do x2 e aqui em cima está a imagem do x1. Então, se a gente toma o x1 menor do que o x2, o f de x2 vai ser menor que o f de x1. Então, uma função ela é decrescente em um determinado intervalo, sendo esse intervalo um subconjunto do domínio daquela função, se e somente se para todo x1, x2 que a gente tome naquele intervalo, nós vamos ter o seguinte: x1 menor do que x2, isso implica que o f de x2 é menor que o f de x1. Observem que ocorreu uma mudança do sinal aqui para as imagens. Ó. x1 menor do que x2, a imagem do x2 passa a ser menor do que a imagem do x1. E nesse caso aqui, ó, x1 menor do que x2, a imagem do x1 ela é menor do que a imagem do x2. Então, pessoal, é isso que define uma função crescente ou decrescente num determinado intervalo, tá? Não necessariamente em todo o domínio da função. Vamos analisar agora o gráfico de uma função. Vamos observar esse primeiro gráfico aqui. A gente percebe que em vermelho aqui tem uma função de A até B. É uma função limitada, tá? A projeção do gráfico dessa função no eixo X gera essa sombra que está em vermelho aqui. Vamos chamar esse pontinho aqui de X de A. É a abscissa do ponto A. E esse aqui vamos chamar da abscissa do ponto B. Esse intervalo que está marcado em vermelho, ele vai ser o domínio da função f. Então a gente pode escrever que o domínio da função f ele é igual ao intervalo fechado xa até xb. Agora, a projeção desse gráfico no eixo y gera esse intervalo aqui que eu vou chamar de y do ponto A e aqui y do ponto B. Esse intervalo, então, é a imagem da função f. Então, a imagem dessa função é a projeção no eixo y do gráfico, tá? Então, a gente vai ter a leitura de baixo para cima, né? Aqui é YB, né? YA até YB. Agora, nesse outro gráfico aqui, vamos analisar raízes. Quando é que a função ela é positiva, quando a função ela é negativa, quando a função ela está crescendo ou quando ela está decrescendo, tá? Então lá, raízes são os locais que o gráfico corta o eixo X, tá? Então aqui nós temos como raízes o A, o C e o E. Então o local que o gráfico corta o eixo X a gente chama de raiz. A função ela é positiva quando ela está acima do eixo X. Então a função f, no caso essa aqui é a nossa função f, ela vai ser maior do que zero acima do eixo X. E a nossa função f, ela vai ser menor do que zero quando ela estiver, o gráfico estiver abaixo do eixo X. Então vamos lá, quais são os intervalos que o gráfico está acima do eixo X? A gente percebe que do A até o C, a gente está acima do eixo X. No intervalo aberto A até C. É aberto porque não tem o igual aqui, tá? União, ela também vai estar acima do eixo X depois que ela passar do E até o mais infinito. A nossa função ela é negativa, ou seja, ela está abaixo do eixo X quando a gente estiver antes do A, então é do menos infinito até o A aberto, porque não tem o igual aqui. União, ela vai estar abaixo também de C até E. De C até E. Agora, ela vai ser crescente quando a gente percebe que o gráfico está subindo, né? Então, da esquerda para a direita, o crescimento dela se dá do menos infinito até o B. Então, ela é crescente do menos infinito até o B. Nesse caso, vai ser fechado, tá? Se ele diz estritamente crescente, aí a gente deixa o B aberto, porque é o local que tem lá o vértice, né? Aqui vamos chamar de vértice 1 e esse aqui vamos chamar de vértice 2. Então, até o B fechado, união, né? Aonde que ela é crescente? Então, aqui ela está decrescendo e aqui ela é crescente de novo.
do D até o infinito. Então vamos fechar aqui no D até o mais infinito aberto, tá? Agora, onde ela é decrescente? Ela é decrescente apenas do B, quando ela vira aqui no vértice, do B até o D. E decrescente, a gente vai incluir o B, tá? E vai incluir o D. Se ele diz estritamente decrescente, a gente deixa aberto o B e deixa aberto o D, tá bom? Eu vou apresentar para vocês agora algumas funções que são bem comuns, tá? Elas aparecem o tempo todo. Então aqui a gente tem uma função constante, tá? A função constante, o gráfico dela é paralelo ao eixo x. E essa função, ela é sempre igual a uma constante, ou seja, a um número, né? Por exemplo, f de x é igual a 5. Ou então, y é igual a menos 3. Então, os gráficos dessas funções são sempre gráficos paralelos ao eixo x. Elas não são consideradas funções do primeiro grau, tá? São funções constantes. A relação que a gente tem aqui, né, entre o conjunto A e o conjunto B, que vai gerar uma função, é que todo elemento do conjunto A, que são os valores de x, eles vão estar sempre observando o mesmo elemento do outro lado. Então aqui a gente está vendo aquele ponto, aqui o mesmo ponto, aqui o mesmo ponto e aqui o mesmo ponto. Bom, agora vamos à função identidade. A função identidade, ela é muito importante, a lei dela é y igual a x, né? Ou então aparece assim às vezes, ou aparece y menos x é igual a 0, puxa o x para o lado de cá. E essa função, a característica dela é que ela forma um ângulo de 45 graus aqui com o eixo x, medido a partir do eixo x no sentido anti-horário, tá? 45 graus. E todo ponto dessa função, qualquer ponto que a gente tome, ele tem as mesmas coordenadas. Então a gente pode generalizar para A e A. Vamos verificar agora quando é que uma função é sobrejetora, injetora e bijetora. Então vamos iniciar pela sobrejetora. Seja f uma função de A em B. F vai ser sobrejetora se e somente se a imagem de f for o próprio conjunto B, ou seja, o contradomínio. Então a gente tem o seguinte, f ela é uma função sobrejetora se e somente se a imagem dessa função for igual ao conjunto B, que é o contradomínio da função. Aqui nós temos dois conjuntos, o A e o B. Então a gente vai ter uma sobrejetora quando todos os elementos de B eles receberem flechas. Então a gente poderia ter algo assim, ligando aqui, esse liga aqui, esse liga aqui, esse liga aqui e esse liga aqui. Observem que todos os elementos do conjunto B, eles receberam flechas. Então a imagem desse conjunto aqui, ó, é igual ao próprio conjunto B, tá? Então observem que todo y que pertence a B é imagem de pelo menos um x que pertence ao conjunto A. Observem ainda que o número de elementos do conjunto B ele nunca vai ser maior do que o número de elementos do conjunto A. Então, o número de elementos do conjunto B, ele nunca vai ser maior, então vai ser sempre menor ou igual ao número de elementos do conjunto A. Porque se o conjunto B tiver mais elementos que o conjunto A, a gente nunca vai conseguir lançar flechas para todos eles, tá? Então, fica atento a isso. O número de elementos do conjunto B é menor ou igual ao número de elementos do conjunto A. Agora vamos observar o gráfico. Quando é que a gente percebe que um gráfico é gráfico de uma função sobrejetora, tá? Então vamos lá. Observem que aqui a gente tem uma função de A em B. A é o domínio, tá em verde aqui, tá? É a projeção do gráfico no eixo X. Agora, B é o contradomínio. Observe que está em laranja aqui. É a projeção do gráfico no eixo Y. Agora, observem que o contradomínio também é o conjunto imagem. Porque se a gente observar o gráfico, ele está projetando aqui dentro do contradomínio. Então, a imagem da função é igual ao conjunto B. Quando isso acontece, a gente tem uma função sobrejetora, tá?
Então vamos ver agora quando é que uma função vai ser injetora. Seja f uma função de a em b, f vai ser injetora, c e somente c, qualquer x, vamos tomar aqui dois valores, x1 e x2, que pertençam ao conjunto A, esse x1 diferente do x2, tem-se a imagem de x1 diferente da imagem do x2, ou seja, quaisquer dois valores que a gente tome, x1 e x2 do conjunto A, essas imagens, né, de x1 e x2 também serão diferentes, elas não poderão ser as mesmas imagens. Então, de forma geral, uma função f, ela é injetora, se e somente se qualquer x1, sendo esse x1 pertencendo ao conjunto A, e qualquer x2, sendo esse x2 também do conjunto A, a gente tem x1 diferente de x2, e isso vai implicar, ou seja, a imagem do x1, ela vai ser diferente da imagem do x2, tá? Então, quando isso acontecer, a gente vai ter uma função injetora. Aqui nós temos dois conjuntos, A e B. Para termos uma injetora aqui, esse elemento aqui, ele vai pegar um elemento do outro lado. Esse elemento aqui não pode mais pegar aquele, ele tem que pegar um outro elemento. Esse elemento do conjunto A, que é diferente dos anteriores, não pode pegar mais nenhum dos anteriores, tem que pegar um outro elemento. E esse elemento aqui, ele tem que pegar um outro elemento. Então, observem que uma função é injetora quando cada elemento do conjunto A ele toma apenas um elemento no conjunto B, e esses elementos do conjunto B não são mais imagens de nenhum outro elemento do conjunto A, apenas de um elemento do conjunto A. Então, em cada elemento de B, chega no máximo uma flecha. Observem também que para que ocorra uma injetora, o número de elementos de B ele tem que ser maior que o número de elementos de A ou igual. Então, o número de elementos de B, nesse caso aqui, tem que ser maior ou igual que o número de elementos de A. Agora, olhando para um gráfico, como é que a gente percebe que ele é gráfico de uma função injetora? É bem simples. A gente pega retas paralelas ao eixo X e traça cortando o gráfico. Essas retas paralelas ao eixo X tem que cortar aquele gráfico em apenas um ponto. Tá? Então, para ser gráfico de uma função injetora, essas linhas horizontais têm que tocar o gráfico em apenas um ponto. Vamos verificar quando é que uma função ela é bijetora. Seja f uma função de A em B. F vai ser bijetora se e somente se f é sobrejetora e f é injetora. Então, para a gente ter uma função bijetora, a gente precisa ter uma sobrejetora e precisa ter uma injetora ao mesmo tempo. Observem aqui os conjuntos A e B, onde a gente tem uma função de A em B. O primeiro elemento, ele tem que escolher um elemento do outro lado. Bom, para ser injetora, esse próximo elemento não pode escolher o mesmo, então ele tem que escolher um outro. Para continuar sendo injetora, eu não posso escolher esses elementos já escolhidos, tenho que escolher um outro. E, por último, agora observe, ela é injetora, é 1 para 1. E ela é sobrejetora, porque esse conjunto aqui B, ele passa a ser a imagem da função f, que é igual ao contradomínio ou ao conjunto B. Então ela é sobrejetora. Nesse caso, então, ela é injetora e sobrejetora. Percebam que para todo y que pertence a B, existe um só e somente um x que pertence a A, ou seja, a ligação 1 para 1, que é a ideia da injetora, tá? Uma outra ideia aqui é que a quantidade de elementos de B é igual à quantidade de elementos de A. Então, o número de elementos que está em B é igualzinho ao número de elementos que está em A, tá? E outra coisa, essa função bijetora, ela admite, a gente vai ver depois isso, a função inversa. Então, a função inversa, quando existe, ela é bijetora. Vamos verificar agora quando é que a gente tem uma função par e uma função ímpar. Então, lá, qualquer x que pertença a A, que é o conjunto que lança as flechas,
Se a gente tem o f de x igual ao f de menos x, então se isso aqui ocorre para qualquer x, então a gente tem uma função que é par. Exemplos de funções pares: x ao quadrado, x à quarta mais 2, x à oitava mais x à sexta. O que a gente percebe que nas funções pares, as variáveis x, elas vão estar elevadas a expoentes pares. Então aqui a gente tem x ao quadrado, x à quarta mais 2. Aí fala assim, tá, mas o 2 não tem x. Tem, ele tem x elevado a 0, tá? E x à oitava mais x à sexta. Agora vamos observar o gráfico, né, de uma função par. Observe que esse gráfico, quando a gente toma um x do lado de cá, e por simetria a gente toma um menos x do lado de cá, a gente observa que a imagem do x vai estar aqui. Então aqui a gente tem a imagem do x. E a imagem do menos x também vai estar aqui. Então por isso que o f de x é igual ao f de menos x, porque valores simétricos têm a mesma imagem. Observem aqui, o menos 2, vamos ligar ele no 5. O menos 1, vamos ligar ele no 2. E o 0, vamos ligar ele no 0. Agora, na função par, quando a gente toma o 1, ele também vai enxergar a imagem 2. E quando a gente toma o 2, ele vai enxergar a imagem 5, que é a imagem do oposto dele, do menos 2. Então a gente pode escrever o seguinte, nesse caso aqui, ó, que valores simétricos de A tem a mesma imagem. Então, na função par, valores simétricos do conjunto A têm a mesma imagem. Ó, menos 2 e 2 tem 5 como imagem. Menos 1 e 1 tem 2 como imagem, tá? Agora vamos passar para a função ímpar. A gente tem uma função ímpar quando a gente toma qualquer x que pertença ao conjunto A e a gente vai ter a imagem da função para x igual a menos a imagem de menos x. Então tem que ocorrer isso aqui, ó. O f de x tem que ser a menos f de menos x, tá? Uma outra maneira de perceber isso é colocar esse sinal negativo do lado de cá. A gente pode perceber assim também, ó. É menos o f de x é igual ao f de menos x, tá? Eu prefiro essa ideia aqui. Agora vamos lá. Alguns exemplos de funções ímpares. X à terceira, por exemplo, é uma função ímpar. X à quinta menos 3x é uma função ímpar. X à sétima mais x à terceira menos 2x, tá? É uma função ímpar. A gente observa que as variáveis x estão elevadas a expoentes ímpares, tá? Isso é uma dica para perceber uma função ímpar. Claro, algumas funções elas não aparecem dessa maneira, tá? Agora, o gráfico de uma função ímpar, como é que ele funciona, né? Vamos tomar esse x aqui e o simétrico dele do lado de cá. Observe que aqui a gente tem a imagem de menos x. Observem que aqui a gente tem a imagem de x. Agora, olha só, essa distância aqui, ó, é a mesma distância aqui. Então eu posso dizer que o f de x é igual ao f de menos x, desde que eu troque o sinal desse cara aqui. Então a gente pode dizer que o f de x é igual ao f de menos x. Jogando ele para cá, tem que trocar o sinal, vai ficar menos f de menos x. Agora, o que acontece aqui, ó, nos conjuntos, né? Vamos pegar o menos 2 e vamos apontar para o 5 aqui. A imagem dele é o 5. Se eu pegar o 2 aqui, o 2 vai ter que enxergar o menos 5, tá? Se a gente pegar o menos 1 aqui e enxergar o 3, o 1 tem que enxergar o menos 3. A gente percebe que valores simétricos de A, tá? Valores simétricos de A, do conjunto A, tem imagens simétricas. Tem imagens simétricas. Tá? Então é isso que diferencia a função par da função ímpar. Tá? Na função par, o f de x é igual ao f de menos x, e na função ímpar a gente só coloca esse negativo a mais, tá? Então é praticamente a mesma coisa, só que o negativo ele entra aqui, ó, na frente do f de menos x.
Mais algumas observações da função par e da função ímpar, tá? Por exemplo, se f e f1 são duas funções pares e g e g1 são funções ímpares, então a gente pode ter o seguinte: se a gente somar a função f mais a função f1, as duas são pares, tá? O que a gente vai obter aqui é uma função par, tá? Função par. Então, quando a gente soma duas funções pares, o resultado é uma função par. Se a gente soma duas funções ímpares, g mais g1, a gente vai obter uma função ímpar. Função ímpar. Agora, quando a gente multiplica uma função par por outra função par, quer dizer, f por f1, estou multiplicando as duas, a gente vai ter uma função par. E quando a gente multiplica duas funções ímpares, tá? G vezes G1, a gente vai ter uma função par. Então, se a gente soma, a gente vai ter uma função par. Se a gente soma duas ímpares, a gente vai ter uma ímpar. Se a gente multiplica duas pares ou multiplica duas ímpares, a gente vai ter função par. Alguns exemplos aqui para a gente poder perceber. Então, f é uma função par. Vamos chamar de x ao quadrado, tá? F de 1 também é uma função par. A gente pode chamar de x à quarta, por exemplo. Se a gente somar f mais f1, então a gente vai somar x ao quadrado mais x à quarta. Observe que isso daqui é uma função par, tá? Agora, g é uma função ímpar. Vamos pegar x à terceira. G1 também é uma função ímpar. Vamos pegar x. Se a gente somar essas duas ideias aqui, a gente vai ter x à terceira mais x. E isso é uma função ímpar, tá? Aqui agora a gente tem de novo, podemos pegar x ao quadrado e x à quarta. Só que agora nós vamos multiplicar f e f de 1. Então a gente vai ter x ao quadrado vezes x à quarta. Isso aqui vai dar x, 4 mais 2, 6. Isso é uma função par, tá? E agora g é uma função ímpar. Vamos pegar x à terceira. G1, vamos pegar o x. Se a gente multiplicar g vezes g1, a gente vai multiplicar x à terceira vezes x. Isso vai dar x à quarta, tá? Então, esses exemplos aqui, bem simples para poder entender. Mas tem uma maneira mais técnica da gente poder perceber isso aqui, tá bom? Vamos ver agora uma função quando ela é definida por várias sentenças. Uma função ela é definida por mais de uma sentença quando cada uma delas, essas sentenças, está associada a um subdomínio D1, D2, Dn. E onde a união desses subdomínios vai dar o domínio D, que é o domínio da função, tá? Cada domínio que a gente percebe nessa função é um subconjunto do domínio da função. Aqui tem um exemplo, tá? Aqui a gente tem uma função f e essa função ela é definida por três sentenças. Uma, duas, três sentenças. Cada sentença tem o seu subdomínio. Observem que esses subdomínios são subconjuntos do domínio da função. Então aqui a gente tem o subdomínio 1, aqui o subdomínio 2 e aqui o subdomínio 3. Uma outra ideia que é bem interessante é que esses subdomínios eles não têm elementos comuns. Então se aqui é menor que 0, aqui tem que ser maior ou igual a 0. Se aqui é menor que 2, aqui tem que ser maior ou igual a 2. E se você unir todos esses subdomínios, a gente vai ter que descobrir o domínio D da função, tá? O gráfico de uma função desse tipo é um gráfico parecido com esse. Para cada sentença, a gente desenha uma parte do gráfico, tá? Por exemplo, aqui, x menor do que 0. Se o 0 está aqui, x menor que 0 está nessa direção. Então, x menor do que 0. Então, a gente está vendo aqui o 1. Está aqui a função constante que está em verde, que é 1. Como é aberto aqui, então aqui não podemos fechar com a função verde. Agora vejam x mais 1, que é a segunda sentença. O subdomínio é de 0 até 2. Observe que de 0 até 2 é aqui, ó. Então, x é maior ou igual a 0, mas é menor do que 2. Então, essa sentença, ela só existe nesse subdomínio. E aí a gente agora vê o x mais 1 aparecendo aqui.
Então essa função que está aqui é a função y é igual a x mais 1. Essa aqui é a função y é igual a 1, tá? Agora, nesse subdomínio aqui, que é x maior ou igual a 2, o gráfico é uma constante em 3. Então observe que esse gráfico que está aqui é y igual a 3. Então, para cada subdomínio, nós desenhamos então aquela sentença dada, tá? Aqui tem um outro exemplo que não tem o gráfico, tá? Mas para que vocês entendam, é uma função com duas sentenças. Para cada sentença, seu subdomínio. A união dos subdomínios vai dar o domínio da função. Nesse caso aqui, a gente tem o subdomínio menor que menos 1, e observe que o outro subdomínio é maior ou igual a menos 1. Justamente a união desses dois tem que dar o domínio e não pode ter entre eles nenhum elemento que seja comum. Tá joia, pessoal?